Descanso é uma das palavras que define a cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, a 258 quilômetros da capital bandeirante. Todos os anos, a cidade promove o Congresso Nacional de Meio Ambiente. Com o tema Inovações e Soluções Tecnológicas Sustentáveis, a edição de 2016 contou com palestras, mesas de debates e um público afinadíssimo para discutir qual é o nosso papel quando o assunto é a sustentabilidade do planeta, Biosfera no Ar. E no primeiro dia do evento, nós acompanhamos duas discussões importantíssimas. A questão dos desastres ambientais e o desenvolvimento humano. Qual o preço a se pagar? O preço que chama mais atenção são as mortes, né? É um número muito elevado de pessoas mortas, mas não só mortes, porque normalmente o que é reportado, né, na mídia é mortes e danos materiais. Mas a gente tem os danos sociais por causa dos desabrigados, dos desalojados, tem a perda da atividade humana, a gente tem danos sociais elevadíssimos e perdas econômicas também muito grandes. Todo problema, toda incidência de um evento danoso que fuja da capacidade de superação, da capacidade de resposta de uma dada comunidade, seja ela local, cidade, estado, ela ganha esse termo de desastre. Então é uma coisa, é uma coisa extrema, do seu ponto de vista, de uma ocorrência danosa. Desastre ambiental você pode entender como todo o conjunto. Epidemias de dengue, eles podem estar dentro dos riscos biológicos. Atentados terroristas, eles podem ser entendidos como desastres sociais, certo? A queda de um avião, um problema de uma obra, ele pode ser entendido como um risco tecnológico, que está ligado a um artefato tecnológico que cai, que explode. Então, os riscos ambientais, eles são esse todo, esse conjunto amplo de tipologias de acidentes. E o desastre natural são aqueles ligados à dinâmica natural do planeta. Terremoto, erupção vulcânica, escorregamento, inundação, ventos fortes, desastre da região serrana do Rio em 2011, desastre de Mariana. A própria ocupação do homem nesses locais que são sensíveis ambientalmente faz com que aquela região seja caracterizada como área de desastres. Porque se o homem não estivesse ali, se não tivesse um elemento interessante para a sociedade humana presente ali, não seria um desastre, seria simplesmente um evento de deslizamentos e não um desastre associado a deslizamento. O homem acaba atuando em duas frentes, né? Em potencializar a suscetibilidade e ele, ao se colocar ali, acaba caracterizando um desastre. Mesmo às vezes com chuvas que não são tão intensas, você tem a chance de ter danos ambientais e danos humanos muito grandes em função de escorregamento de taludes, em função de extravasamento de água, né? Então essa conjunção, muitas vezes, de chuva com problemas geológicos que não são tratados, não são resolvidos, é que geram essas grandes perdas, muitas vezes perdas humanas e muitas vezes perdas comerciais, que as pessoas também perdem seus imóveis, enfim. É um conjunto de coisas que acontecem e que sucessivamente vão se repetindo sem solução. A gente vai ver na televisão as mesmas áreas, os mesmos quarteirões. Bom, as pessoas menos favorecidas é que geralmente estão nessas áreas. Então, aí entra a questão do poder público. Nós temos que ter um poder público forte, confiante, uma participação da sociedade no que acontece no seu dia a dia na cidade, de uma forma mais presente, observando o plano diretor, uso e ocupação do solo urbano.
Muitas vezes imaginamos que os desastres naturais afetam apenas aqueles que vivem aparentemente em áreas de risco, topos de morro, regiões de deslizamento. Mas o problema é que quase sempre nos esquecemos que no meio da cidade em que vivemos, seja ela grande ou pequena, temos um rio, geralmente poluído, onde em épocas de chuva, todos, sem exceção, são afetados. A especulação imobiliária, a ganância do ser humano faz com que eles... Não, eu retifico, faz uma avenida em cima e eu fico de porta de frente para a avenida. Não, respeita o rio, faz com que as águas sejam respeitadas e a sua dinâmica também. Na hora das prefeituras fazerem a aprovação dos novos loteamentos, observar as áreas de drenagem superficial de água e respeitar essas áreas. Ok, mas a pergunta que fica é, diante de todas essas consequências ambientais, sociais, econômicas, biológicas, enfim, é possível reverter esse quadro? Não, mas você vai reverter 19 pessoas mortas, me diz. O impacto disso para as famílias. A perda de terra, propriedade, você não reverte. Você não dá para falar em remediação em desastre. Você dá para falar em prevenção. Esse papo de reverter não cola, não pode colar. Então, ou você evita que as grandes tragédias aconteçam, ou nós não estamos fazendo aquilo seriamente. Então, se existem todos os órgãos competentes, se existe lei, se existe toda uma matriz de competências institucionais e organizacionais, se existem regras nacionais e internacionais, se existe normatização técnica, onde é que está o problema? Por que você não consegue fazer com que as coisas entram num nível de desenvolvimento controlado, seguro? Tem que evitar. É possível tecnicamente evitar. Precisa de tomada de decisão. Eu diria que o que precisa mais hoje é melhorar o conhecimento em termos de onde estão as áreas suscetíveis aos deslizamentos, onde estão as áreas de risco, quer dizer que na verdade é o cruzamento da suscetibilidade com a presença do homem, então se faz o cruzamento desses dois aspectos. Tem que se levar em consideração também a vulnerabilidade daquela comunidade que está presente ali, e além de melhorar o conhecimento, tão ou mais importante do que isso, é a melhoria na gestão dos desastres. A afirmação pode até parecer óbvia, mas quando falamos em gestão de desastres naturais, logo imaginamos que isso não nos envolve. Só que, ao nos isentarmos dessa responsabilidade, que precisa ser compartilhada, só estamos contribuindo para que desastres e outros fenômenos que também não deixam de ter essa classificação aconteçam. E, infelizmente, a falta de conhecimento ainda é uma das principais causas dessas ocorrências. Por isso, o Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas vem para conscientizar e alertar a todos dessa responsabilidade. Em janeiro deste ano, Poços de Caldas sofreu com fortes chuvas que provocaram alagamentos e muitos transtornos. Uma tempestade de cerca de 1 hora foi o suficiente para deixar moradores ilhados e sem energia elétrica. Será que é possível prevenir ou controlar inundações desse porte? Poços de Caldas nasceu sob o estigma da água, né? Ela nasceu exatamente pela qualidade da sua água, uma água sulfurosa que foi proveniente do vulcanismo que aconteceu há 60 milhões de anos atrás. Então a água de chuva desce, fica lá cerca de 80 a 100 anos, circulando pela profundidade e volta enriquecida com sais minerais e numa temperatura de aproximadamente 40 graus. Essa água é aproveitada para o turismo. Agora as chuvas, a cidade de Poços de Caldas sempre foi uma cidade cortada por muitos córregos. E no início do século XX houve a necessidade de retificar esses córregos
córregos, secar a parte central da cidade para que a cidade tivesse ruas, tivesse uma estrutura de cidade, né? Só que depois a cidade começou a crescer muito, começou a impermeabilizar os topos de morros, a população começou a ocupar esses topos de morro e hoje em dia, o grande problema da cidade é que num curto espaço de tempo a chuva cai de forma muito intensa e a água escoa quase toda, ela não penetra nada e chega no centro da cidade, que é a única saída que nós temos de água para fora do Planalto, essa água fica, rapidamente ela extravasa, causando danos muito grandes. Você não sabe o que pode acontecer num grande vendaval ou numa tromba d'água, que é assim que se chama popularmente, uma chuva como deu no dia 19 de janeiro de 2016 aqui em Poços de Caldas e que levou a um desastre total no centro da cidade. Pegou todo mundo de surpresa. Então, Defesa Civil tem que estar preparada, todos os secretários em plantão, em épocas de muita cheia. E a população tem que ser avisada. Hoje nós temos a internet, nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos mecanismos de comunicações os mais variados, rádios, a rádio chega em qualquer lugar. Então, esses instrumentos de comunicação, eles têm que estar alinhados com a administração pública para poder a população ficar sabendo. As prefeituras já deveriam ter centros de meteorologia, de climatologia ligado, pelo menos com um pluviômetro, para ter uma noção de quantidade de chuva que se cai, volume das águas dos seus rios, mapeado as suas microbacias hidrográficas e áreas que podem ser de alagamento e ter maior cuidado. Estar sempre atento aos temporais que, com o aquecimento global, eles vêm de forma muito carregada, num período de tempo pequeno, mas com muita força. E essa força que tem arrasado muito e nós não estamos preparados para esses que a geografia coloca como as áreas ambientais. Fora todas essas medidas que precisam ser tomadas, e não apenas em Poços de Caldas, é preciso se pensar em campanhas de conscientização da população e investimentos de moradia. Hoje, nos grandes centros urbanos, as pessoas menos favorecidas, classificadas como sobrantes, vivem nessas regiões, que antes já eram de risco, mas que passam a ser mais perigosas com a instalação do ser humano. Normalmente as pessoas ocupam os lugares que deveriam estar reservados para o leito do rio, para o topo de morro, que é onde as pessoas não deveriam construir as suas habitações, né? Então o homem acaba cortando, escavando o terreno, reaterrando, lançando detritos, lançando esgoto, e diversas outras ações que acabam potencializando a suscetibilidade do terreno de deslizamento. Eles continuam sendo ocupados, primeiro porque não existe um trabalho de fiscalização da ocupação. E segundo, porque as pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas foram expulsas do centro da cidade há 80, 90 anos atrás e não tinham onde morar. Então elas foram subindo os morros e ocupando lugares que não estavam destinados para moradia, né? Esses lugares, sem infraestrutura nenhuma, sem técnica nenhuma, as casas foram construídas em locais íngremes e que foram sendo escavados. Isso causou uma bomba relógio, que ao longo do tempo, com o poder da chuva e a infiltração da água, pode atingir planos de escorregamento das rochas e isso tudo via abaixo. Mas a própria população, ela deixa de ter um quintal para botar um porcelanato. Ela impermeabiliza tudo, ela mesma ajuda a prejudicar. Existem mecanismos, sim, de gestão urbana para que isso possa ser revertido, mas não é da noite para o dia. A necessidade das pessoas morarem próximas dos seus lugares e a falta, muitas vezes, de investimento na manutenção dessas áreas é que causa, então, esse fenômeno social, né, que foi, principalmente no Rio de Janeiro, a ocupação de todos os morros, né? Nós temos isso também em São Paulo, em outras capitais, né? Todas as técnicas modernas, elas estão disponíveis. Infelizmente, nós temos muito trabalho, muitos relatórios, muitas técnicas, mas essas técnicas não chegam, principalmente às
pessoas de baixa renda. Então, é um trabalho preventivo, mas que demora tempo. Tem que fazer um trabalho anterior, que seria a conservação das matas ciliares, preservação dos topos de morro, não entubar os rios, ou seja, não canalizar os rios, respeitar o que já foi impermeabilizado. Vai ter que ter ações de engenharia que vai depender de cada caso, cada localidade, cada especificidade de cada região e de cada cidade. Nós somos corresponsáveis pelo lugar em que a gente vive. As palavras de ordem são conscientização e planejamento. Precisamos trabalhar com o que temos. O nosso papel enquanto sociedade está em evitar lugares de risco e contribuir para esta conscientização. Lembrando que também é nosso dever cobrar melhorias e alternativas daqueles que têm maior poder de mudança. Já temos tecnologias, pesquisas e conhecimento aprofundado sobre o assunto. Mas uma questão fundamental que surgiu muito aqui no Congresso Nacional de Meio Ambiente foi a nossa falta de comprometimento e responsabilidade para transformar aquilo que já temos conhecimento aprofundado. E isso precisa mudar. Tchau, até a próxima edição do programa Biosfera. Jovens, ouviu o ensinamento da natureza. O recado das plantas e dos animais, por inexpressivos que vos pareçam. Não é à toa que temos cercado de flores, arbustos, árvores, atrativos perenes suscitados pelo Pai Celestial às nossas obras. Encantai-vos com o voo dos pássaros e o som da cigarra, com o vento a abrir caminho entre as folhas e a melodia exótica do grilo ao entardecer. Não passeis distraídos diante de tanta beleza. Não sois robôs. Isto dará reforço à vossa humanidade. A natureza incessantemente canta aos vossos corações. De onde vem a força da alma? Também da genuflexa observação de tudo isso, que é vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a natureza em si.